Sol em Amsterdã é tão raro que a minha câmera nem tá adaptada a isso. E aí? Bora limpar esse código de vocês? Meu nome é Lucas Montano, esse canal se chama Lucas Montano e hoje a gente vai estar falando aqui de Solid, um dos 5 principais princípios da programação orientada a objetos que vão te ajudar a limpar esse teu código aí todo sujo. Tá bom, teu código não precisa estar sujo e na verdade tu não precisa entender de Solid para escrever um bom código. Eu aprendi na prática, na verdade, eu nunca cheguei a ler sobre Solid Principles no início da minha carreira, então foi algo que eu demorei para ter conhecimento, para compreender. Então tudo bem se tu também ainda não compreende, não aplica Solid, ou se aplica não sabe que é Solid. Todo mundo fala de Solid Principles. E o Solid Principles, no caso, seria princípios que vão te ajudar a atingir esse Clean Code. Tu não sabe o que é Clean Code, mas tu sabe quem é o Philippe Deschamps? O Philippe Deschamps é o criador do Clean Code. Não, tô brincando, o Philippe Deschamps não é criador do Clean Code, na verdade, o criador do Clean Code é o Uncle Bob, né, o Robert Martin. Ele escreveu um livro sobre Clean Code, como que tu escreve um código limpo, e os Solid Principles que a gente vai falar hoje são princípios que vão te ajudar a atingir, então, o Clean Code. Eu falei do Philippe Deschamps porque ele tem vários vídeos bacanas sobre Clean Code lá do início do canal dele, então embora ele não tenha criado o Clean Code, eu aconselho que vocês vão lá no início do canal dele e dêem uma olhada nos vídeos que estão lá. Então vamos começar pelo que significa esse acrônimo Solid, né? S-O-L-I-D, onde cada letra significa um princípio da programação orientado a objeto. Então, como eu falei aqui no início desse vídeo, o princípio é algo que deveria estar presente desde o primeiro momento de existência de algo. Então, desde o momento da existência da programação orientada a objetos, vocês deveriam aprender esse acrônimo aqui, então. Solid. O S do Solid significa Single Responsibility Principle, é o princípio da responsabilidade única. O O significa Open Closed Principle, é o princípio aberto e fechado. O L significa Liskov Substitution Principle, é o princípio da substituição de Liskov. E o I significa Interface Segregation Principle, que é o princípio da segregação da interface. E o D significa Dependency Inversion Principles, que é o princípio da inversão de dependência. Eu vou falar bem sincero pra vocês, eu só acho bacana o S e o O, só o SO. Tu pode até dominar os 5 princípios aqui do Solid para atingir o Clean Code, mas na minha opinião, tu só precisa agora no início aprender o S e o O, tá? O SEO para mim são os mais importantes. Então eu vou falar só do SEO hoje, eu não vou falar do Solid, eu vou falar do SO ou do SO, porque eu também não tô muito afim de falar dos outros 3. Eu acho meio boring, tá? Vamos falar dos 2 que eu considero os principais, que é o princípio da responsabilidade única e o princípio do aberto e fechado, o Open Closed Principle, que para mim, na verdade, são os mais importantes. Começando pela importância desses princípios, tá? Esses princípios eles vão te ajudar, genericamente falando aqui, eles vão te ajudar, eles vão te facilitar no desenvolvimento do teu projeto, fazendo que o teu projeto fique mais fácil de ser compreendido, mais fácil de manter, mais fácil de estender novas funcionalidades. E esses princípios podem ser aplicados para qualquer linguagem de programação que permita que tu programe orientado a objetos. Então, se tu não sabe o que é programação orientada a objetos, talvez eu te recomende aqui favoritar esse vídeo, dar uma olhada sobre o que é programação orientada a objetos, senão provavelmente vocês vão ficar um pouco perdido aqui durante o vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos falar primeiro do primeiro princípio, que é o de responsabilidade única ou Single Responsibility. Eu fiz algumas anotações aqui. Pegou fogo no esquema ali na rua, aqui na frente de casa. Pai, eu saí aqui, né? Senti a primeira ambulância e senti o cheiro de fumaça. Eu pensei assim, ó, vou morrer gravando esse vídeo aqui, não vou acabar o Solid Principles. Tá tudo certo ali. Tá tudo certo, ninguém morreu, apagaram o incêndio. Vamos lá, vamos falar então do primeiro princípio, que é o da responsabilidade única, né? O Single Responsibility Principle. Uma classe deve ter um e somente um motivo para ser modificada. Ou seja, só tem um único motivo do mesmo domínio, digamos assim, para inserir, deletar ou editar uma linha de código dentro de uma classe. Isso fica meio abstrato, né, pra gente falar. Então vamos pensar no exemplo, um exemplo mais concreto. Eu não gosto de futebol, tá? Mas eu vou dar aqui um exemplo de uma classe chamada quadra de futebol, tá? Então digamos que a gente tem essa classe no nosso projeto, que
que se chama quadra de futebol. E ela é responsável por calcular o total do jogo, como também adicionar e remover jogadores do campo. Ela também diz qual time está jogando na quadra, quais são os 2 times que estão jogando, e também ela identifica o tipo de quadra e estádio, né? Onde é que é esse estádio? Quem é o visitante? Quem é o jogador? Quem é o time da casa e etc. Então, tu tem essa quadra de futebol e dentro dela ali, tu tem propriedades dizendo qual o tipo da quadra, quem são os 2 times que estão jogando, qual que é o placar, tudo isso dentro dessa classe chamada quadra de futebol. Essa classe, claramente, ela tá violando o princípio da responsabilidade única, porque ela tem múltiplas responsabilidades e, por sua vez, por ter múltiplas responsabilidades, provavelmente tu vai ter múltiplos motivos pelo qual tu precisaria modificar uma linha de código dentro dela. Então, como ela tem múltiplas responsabilidades, o placar com o jogador, com os times, tu provavelmente vai ter vários diferentes motivos para querer modificar essa classe. Então, ela infringe aqui o primeiro princípio do Solid, que é o Single Responsibility. Um exemplo bem prático dessa quadra que a gente arquitetou aqui de uma maneira errada, com múltiplas responsabilidades. Um exemplo prático de por que ela infringe é, digamos que agora a gente precisa saber quantos jogadores podem ter dentro da quadra. A gente coloca lá, pode ter X jogadores dentro da quadra, jogando, né? E aí, uma semana depois, 2 semanas depois, chega aqui um pedido de mudança de requisito, dizendo que antes do jogo, na hora do aquecimento, os jogadores reservas também podem estar dentro da quadra. Então tu vai ter que mudar ali o limite de número de pessoas que cabem dentro da quadra ao mesmo tempo. Esse seria um dos motivos. Agora digamos que o placar ele tem que mostrar o nome do time do lado do número que tá ganhando. Sei lá, tem que mudar alguma coisa no placar. Um outro motivo pelo qual tu teria que mudar essa classe quadra de futebol. A quadra aqui ela deveria saber quantos jogadores tem dentro dela, deveria saber sobre o placar, só porque o placar tá na parede lá da quadra de futsal, não sei. Não interessa, o que interessa é que tu tem N motivos para mudar uma linha de código dentro dela, logo então tu tá infringindo esse princípio de Single Responsibility. Uma classe desse tipo, quadra de futebol, que dentro dela tem o placar, que tem a quantidade de jogadores, que tem os times, que tem o tipo do campo, que tem o estádio, que tem a cidade que ela tá. Uma classe dessas, ela é chamada de God Class, tá? A classe Deus, né? A classe que ela faz tudo pra ti, ela sabe de tudo referente ao que tá acontecendo dentro de uma quadra de futebol. Essas God Class, elas infringem demais o princípio da responsabilidade única, porque a gente começa a querer criar dependências de um objeto com o outro que não deveria ter dependências com o outro. O placar não deveria ter dependência nenhuma com a quantidade de jogadores que cabe numa quadra de futebol, entendeu? É super comum a gente infringir o Single Responsibility no início da nossa carreira como programador orientado a objetos. A gente começa criando essas God Class e no início elas nos ajudam muito, tá? Elas trazem eficiência, elas trazem uma agilidade na hora de colocar algo de pé. A gente cria essa classe God Class, a gente resolve os problemas que a gente tem que resolver e tá show. Mas conforme as regras começam a mudar e novas funcionalidades são implementadas, a nossa classe ela começa a crescer e ela começa a assumir mais responsabilidades e ela fica ainda mais difícil de ser modificada. Fica muito difícil dar manutenção e entender o que essa classe faz, entender as linhas de código que estão lá. E no momento que isso acontece, no momento que fica difícil entender o que uma classe faz, porque ela faz várias coisas, o que acontece é que o time de desenvolvedor fica com medo de mexer naquela classe. E provavelmente essas God Class, como essa quadra de futebol aqui, ela seria uma ótima candidata para ser refatorada e chamada de legado num projeto. Então vamos falar em termos técnicos o que ocorre quando tu não implementa uma classe seguindo o princípio da responsabilidade única, do Single Responsibility. Falta de coesão, que significa que a classe não tem uma única responsabilidade e acaba assumindo responsabilidade de outras classes. Então isso se chama falta de coesão. O autoacoplamento, que é mais responsabilidades, gera um maior nível de dependência, criando conflitos entre uma dependência e outra e engessando todo o teu código, ficando mais difícil tu modificar uma linha de código
porque no momento que tu faz isso, tu identifica que tu tá quebrando outras linhas de código. Então fica mais difícil tu escrever também testes automatizados, porque tu não consegue mocar um tipo de classe God Class. A classe faz tantas coisas, ela tem tantas dependências, que fica até difícil tu escrever um teste para ela. Porque fica difícil tu mocar ela, tu gerar um mock dela. A gente não falou ainda no canal aqui sobre testes, a gente pode falar sobre testes, sobre mock, mas o que vocês têm que entender é que um mock nada mais é do que criar objetos falsos em tempo de execução só para validar uma regra de negócio no teu teste, para que o teu teste fique rápido, que ele fique sem dependências externas, tá bom? Então, quando tu quebra a coesão e tu tem um autoacoplamento por não seguir o single principle, a single responsibility principle, tu acaba também complicando na hora de escrever o código. E agora o item mais importante que tu acaba perdendo quando tu implementa uma God Class e não segue o princípio da responsabilidade única, tu acaba perdendo uma das coisas mais importantes na vida de qualquer programadora, de qualquer programador, que é saber reutilizar código. No momento que tu escreve uma classe que tem múltiplas responsabilidades, o que acontece é que tu não consegue reaproveitar nada. Ela tem tanta responsabilidade que tu não consegue reaproveitar trechos de código dentro dela. Tu não consegue dar um nome para ela. Tudo começa a ficar difícil na hora de tentar reaproveitar o código. Então, embora aqui a gente se engane e a gente pensa que vamos colocar tudo dentro dessa classe quadra de futebol, porque daí a gente não vai repetir código, porque daí a gente vai estar tudo centralizado num lugar, fica muito mais fácil e tal. Conforme o tempo vai passando, isso vai te engessando, vai te impossibilitando de reaproveitar o código que está lá dentro, fica mais difícil dar manutenção, e é por isso que eu considero, tá, o número 1, o S, da responsabilidade única, um dos principais princípios dos 5 princípios da programação orientada a objetos. Agora o segundo princípio, que é o Open Closed Principle, ou melhor, aportuguesando aqui, é o princípio aberto e fechado. E o que ele significa? Ele significa que um objeto ou entidade está aberta para extensão. Essa entidade ela deve estar aberta para extensão, mas fechada para modificação. Imagina aquela nossa classe quadra de futebol. Imagina que a gente implementou ela implementando de forma correta o princípio de responsabilidade única. Tá show! Ela agora só tem responsabilidade de uma quadra de futebol. Ela não tá nem aí mais para placar, ela não tá nem aí mais para jogador e time. Ela só tá sendo o que ela deveria ser, uma quadra de futebol. Como, por exemplo, saber que material ela é feita, se é uma quadra de madeira ou não. Digamos lá que a gente coloca uma propriedade dentro da quadra de futebol, dizendo o tipo dela. E aí tá lá, tipo madeira. Até aí tudo bem. O problema começa quando a gente tenta aplicar alguma lógica sobre esse tipo. Por exemplo, ao finalizar o jogo, o sistema pergunta para a quadra de futebol se alguma madeira quebrou. E aí digamos que a quadra de futebol vai lá analisar se alguma madeira quebrou para dizer se precisa trocar alguma madeira ou não. Até aí tudo bem, entendeu? O problema começa quando chega um novo requisito dizendo que agora a gente também pode ter uma quadra aqui de grama artificial. Tá bom? Então a quadra ela deve ter um novo tipo, não só madeira, como grama artificial. Nesse momento é muito tentador que a gente tente usar um enum ou qualquer outra propriedade dentro dessa classe quadra de futebol para dizer o tipo de quadra que a gente está se referindo. É madeira? É grama artificial? É muito tentador adicionar esse tipo dentro da classe e deixar a classe saber sobre o tipo que ela mesma possui, certo? Só que agora é o seguinte, agora a quadra ela também pode ser de grama artificial. E no final do jogo, ao invés de verificar se quebrou alguma madeira, a gente tem que verificar se existe algum buraco na nossa grama artificial. E aí é muito tentador, pessoal, a gente criar essa propriedade de tipo de quadra dentro da quadra de futebol e colocar lá o tipo que pode ser madeira ou grama artificial. É muito tentador fazer isso. E no momento que a gente adiciona, digamos, esses dois tipos dentro da nossa classe, bastaria a gente, na hora de finalizar o jogo, fazer um if, certo? Se a nossa classe for madeira, verifica se quebrou madeira. Se a nossa classe for grama artificial, verifica se tem algum buraco na grama artificial. Olhando assim de fora, parece que está tudo certo, porque a gente está, sim, seguindo o princípio de responsabilidade única, a quadra só sabe sobre ela, e ela tem um tipo, e esse tipo pode crescer, pode ser madeira, grama artificial, ou seja, a gente consegue adaptar o nosso código. Só que é aí que vocês se enganam, pessoal. Porque se a gente precisou
modificar o nosso código, mudando, adicionando um novo tipo lá dentro da classe quadra de futebol e adicionando um novo if-else lá no finalizar jogo para verificar se deve contar madeira ou contar buraco, se a gente está modificando o código dentro dessa classe, logo a gente está quebrando o Open-Closed Principle. Porque essa classe de quadra de futebol, ela deveria estar aberta à extensão e fechada para modificação. Tu não precisaria estar modificando linhas de código dentro dela. Se tu precisa implementar um novo comportamento, dependendo de um novo tipo de quadra, tu não precisaria modificar uma linha de código dentro dessa classe quadra de futebol. Tu deveria poder estender essa classe, criando novas classes e criando protocolo, criando interfaces de comunicação entre uma classe e outra. Então, ou tu vai fazer isso através de um protocolo, tu vai criar uma interface, ou tu vai fazer isso através de uma herança. Tu vai criar várias heranças, no caso, quadra de futebol sendo especializada em quadra de grama artificial ou quadra de madeira. Além de resolver esse problema com herança, então, tendo uma classe quadra de futebol e uma classe mais especialista, quadra de futebol madeira, quadra de futebol grama artificial, tu também pode resolver esse problema sem herança usando alguns design patterns, como por exemplo, inversão de dependências, delegates, decorators e etc. Tem vários design patterns que vão te ajudar a implementar essa solução da quadra de futebol. Se tu tem aí uma ideia de como implementar essa questão da quadra de futebol, respeitando os 2 princípios que eu acredito ser os principais princípios dos 5 princípios da programação orientada a objetos, que é o S e o O SO, que é o Single Responsibility e o Open Closed Principle. Se tu tem uma ideia de como implementar essa quadra de futebol, comenta aqui embaixo com o link pro teu GitHub ou alguma classe no Gist lá do GitHub. Comenta aqui embaixo com código mesmo, só o pessoal ver o que eu tô dizendo aqui de forma abstrata, mas vendo o código de forma concreta. Como eu disse, eu não ia falar dos 5 princípios hoje para vocês, só dos 2 que eu mais curto, que eu mais gosto. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com isso. E não deixe de se inscrever aqui no canal e conferir a lista de livros que podem ajudar muito nos estudos de vocês aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um forte abraço e eu vejo vocês no vídeo de amanhã.